Há 2 semanas nós começamos esta série Reconstruindo. Eu cheguei aqui vestido a caráter com este cajado aqui. Né? Lembra qual era a frase? Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Vamos repetir? Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Ele não morre torto por causa da graça de Deus. Porque na realidade, todos nós, por causa do pecado, nascemos torto. Mas ao longo da vida, Deus vai transformando a nossa vida, de modo que a gente, a despeito dos defeitos, aqui esse cajado tem alguns defeitos, mas ao longo dos anos, como esse cajado demorou cerca de 25 anos, Samuel, para ser formado. Né? E está bonito, mas vai ser mais bonito ainda ao longo do tempo. Mas, na medida que, como Jacó fez, a gente se abre para Deus ir transformando a nossa vida, Ele nos reconstrói. A despeito de qualquer passado que nós tenhamos tido como pessoa ou como família. E como nós vimos na vida de Jacó, a mudança não começou ao mesmo tempo para todo mundo. Começou primeiro com ele. Deus primeiro me muda, Deus começa a me transformar, e na medida que eu estou sendo transformado, a minha família também é beneficiada. Vimos isso com Jacó. Hoje nós vamos olhar para o outro lado da vida dele, lembrando que muitas das vezes, ou talvez uma das causas mais constantes, ou aquilo que realmente nos entorta na vida, são as palavras. As palavras ditas fora de hora, da forma errada, ou palavras ditas com raiva, ou palavras que muitas vezes são gritos de socorro, mas quem ouve não entende. Então, essa manhã eu queria que você e eu abríssemos o texto que está em Provérbios capítulo 18. Um pequeno trecho, num contexto em que, se você lembra um pouco da história do livro de Provérbios, é um pai ensinando para o filho a respeito da vida. Entre algumas coisas que os autores de Provérbios falam, eles falam sobre a língua. E no capítulo 18, no versículo 22, 21, diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Vou repetir. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Eu creio que não é tão difícil você e eu recordarmos aquelas boas coisas que nós ouvimos em casa quando nós éramos crianças. Ou éramos pequenos. Talvez quando você estava aprendendo a pular e você ficava tentando mostrar uma habilidade para o seu pai, para a sua mãe, e foi tão bom você ouvir deles: puxa, filho, você está crescendo, que bonito, parabéns. Foi tão bom visto. Isso marca a nossa vida. Mas também marca quando a gente faz alguma coisa e parece que os pais nem percebem. E parece que isso lhe acompanha a vida inteira. Você sente falta por toda a vida. Às vezes, falamos de uma forma que edifica, ou que traz vida para quem ouve. Às vezes, falamos de uma forma que traz horror para quem ouve. E isso destrói a família. É isso que, ao longo do tempo, vai nos deformando, ou deformando aqueles que estão ao nosso redor. Mas há um caminho de reconstrução. E nós não precisamos viver a vida inteira tortos ou entortados. Quando a gente corre para Deus, como vamos ver nesta manhã. Mas, a primeira coisa que eu queria alertar a cada um de nós é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o universo, Deus poderia ter pensado apenas, olhado para o mundo que era sem forma e vazio, e por pensar, Deus ter feito o sol, a lua, as estrelas, o firmamento. Mas o que é que Deus fez? Gênesis 1 diz que Deus falou. E Deus disse, por exemplo, haja luz. Deus também disse, haja separação entre o céu e a terra, entre o firmamento e a terra. Quando Jesus lidou com as pessoas aqui, enquanto ele estava aqui na terra, ele poderia simplesmente ter olhado para alguém. Quando alguém estava doente,
ele ter olhado para a pessoa e a pessoa ter sido curada. Mas muitas vezes ele disse, a tua fé te salvou. Outra vez ele disse para o paralítico, levanta, pega a tua cama e anda. Ele poderia simplesmente ter olhado e feito o paralítico andar sem precisar falar. Mas na realidade é que Deus fala e Jesus fala. E nós falamos. Ele criou os animais sem a possibilidade de falar. Mas para você e para mim, ele nos deu essa habilidade, essa capacidade de falar que reflete aquilo que Deus é. Então, quando nós falamos, quando você abre a sua boca, quando eu abro a minha boca, na realidade, o ato de falar está expressando parte daquilo que Deus é. Porque falar tem a ver com Deus. Agora aí vem um desafio para a gente, que não é para gerar culpa, mas é simplesmente para a gente pensar bem na forma como a gente fala. Se falar tem a ver com Deus, como é que eu uso a minha língua, especialmente na minha casa? Eu uso para abençoar? Ou eu uso para causar dano? E quando Deus fala, nenhuma forma Deus causa dano em nós. Quando Deus fala, Deus expressa amor, Deus nos confronta quando estamos errados. E assim, é tão importante na minha mente que, como o texto diz, se a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, como é que eu falo? Quando eu falo, eu revelo Deus. Quando Jacó passou aquela noite no Vale de Jaboque, antes de encontrar com Esaú, recordando um pouco o que eu falei há 2 semanas atrás. Ele estava longe de casa há 20 anos, saiu de casa há 20 anos, saiu brigado com o irmão. Esaú queria matar Jacó. Aquela trama que Jacó, junto com Rebeca, enganou Isaac. Fugiu para não morrer assassinado pelo irmão. Depois de 20 anos, caiu em si. Preciso voltar para a minha terra. Aquele homem altivo, orgulhoso, cheio de totalmente autossuficiente, ele agora estava com medo, estava sozinho. Ele sabia que voltando para Canaã, iria encontrar com Esaú. Então ele manda a família na frente, ele tem um tempo a sós no Vale de Jaboque. Deus aparece a ele e Jacó começa um processo de transformação. O pau torto começou a desentortar. E a primeira experiência que ele tem na volta é quando ele vai encontrar com Esaú, ainda com medo. Mas quando ele encontra Esaú, a palavra que ele diz para Esaú é: ver você era como se eu estivesse vendo a face de Deus. Ver você. Isso está em Gênesis capítulo 33, versículo 10. Ver você é como se eu estivesse vendo a face de Deus. Olha a diferença. O último diálogo de Jacó com Esaú, 20 anos atrás, foi quando ele enganou o próprio irmão. Ele comprou o direito de primogenitura e enganou o irmão, depois enganou o próprio pai e fugiu. Mas agora, quando o pau começou a ser desentortado, olha a mudança de linguagem. Ver você é como se eu estivesse vendo a própria face de Deus. Imaginem você em casa. Você com a sua esposa. E você, uma sexta-feira à noite, você está cansado, muito cansado, esperando chegar em casa, tomar um banho, ficar na sala juntinho dela. E você pensa: eu vou jantar em casa hoje, o melhor jantar da minha vida. Aí você chega em casa, você não sente cheiro de comida, ela está toda bonita, arrumada e diz: onde é que vamos jantar hoje, querido? E você diz, dentro de você: não era isso que eu queria. Mas, cheio do Espírito Santo, você diz: bem, você escolhe. Talvez você nunca falou para o seu esposo, mas certamente vai querer dizer: era como se Deus estivesse falando comigo. Isso marca. Porque, como o texto diz, se eu uso palavras que refletem Deus, vai edificar e vai encorajar. Mas também tem dias que você não está muito afim de refletir Deus. E você diz para ela, talvez: sem dinheiro, quebrado, vamos comer em casa. Por que não preparou minha janta? Afinal, quem trabalha nessa casa? E você solta os cachorros, como se diz.
Todos nós somos passíveis de falar para edificar e falar para destruir. Mas, nosso grande desafio é pensar, se a língua quem me deu foi Deus. Deus deu língua para animais não falam, mas Deus me deu língua para falar. O que eu falo precisa refletir aquilo que Deus é. De tal modo que talvez você nunca vai ouvir seu esposo ou sua esposa, os seus filhos falando, puxa, quando meu pai fala é Deus falando. Mas eles poderem ter ao longo da vida uma lembrança, teve dias que meu pai e minha mãe perderam paciência comigo, mas tem horas também quando eles falavam, era como se Deus estivesse falando. É assim que Deus nos criou. Mas o pecado invadiu a nossa vida. E nós, ora falamos causando dano, ora falamos causando encorajamento. Mas o que é que Deus quer? Deus quer ao longo do tempo ir transformando esta vara torta numa vara que vai refletindo a pessoa dele. Então, voltando aqui para Provérbios 29, 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Em outras palavras, nós temos o poder de sepultar pessoas através da forma como nós falamos. Eu vou repetir. Nós temos o poder de sepultar pessoas através da forma como nós falamos com elas, especialmente em casa. Porque em casa é onde a gente espera mais ser amado, mais ser admirado, mais ser paparicado. Mas muitas vezes é onde a gente mais agride. E quando é que eu falo de uma forma que agride? Quando é que eu falo de uma forma que, em vez de trazer vida, traz morte? Tem algumas histórias que eu vou contar aqui, que eu tenho permissão para contá-las. Então, se parece com você, não é a sua história, tá certo? Eu lembro muito bem de um tempo atrás, um casal que nós estávamos conversando um tempo, e eu atendendo um aconselhamento aqui na igreja. Uma história muito delicada, e a família resolveu lidar com a situação. Eu vou chamar essa moça de Cristina, o nome dela era outro, o nome aqui é fictício, mas a história é real. O pai gostava de assistir filme de terror. E ele ficava com a filha, obrigava essa filha a assistir esses filmes com ele. E chegou um dia porque a filha não aguentava mais. Ela ia dizer, pai, eu não quero, eu vou dormir. E quando eu vou dormir, eu fico vendo essas cenas voltam na minha cabeça. Mas não, você tem que assistir comigo. A mãe era enfermeira, trabalhava no turno da noite no hospital. O pai ficava com a filha, assistindo um filme de terror. E um dia a filha começou a encher a paciência do pai, querendo ir para a cama, dormir, não queria mais assistir o filme. E o pai disse, você tem que assistir. Aí ele falou, vem aqui, filha. Pôs ela no colo e falou assim. Ela era filha única. Ele disse para ela, você não é a filha que eu queria. Eu queria ter um filho. E Deus me deu uma filha. Eu detesto. Deus veio aqui, ela tinha 29 anos. E aquela cena ainda era forte na mente dela. Palavras matam, sepultam. Quem é que nunca ouviu, por exemplo, ou quando você era criança, talvez seu pai ou sua mãe dizendo, cuidado, não come muito, porque senão você vai virar um botijão de gás, não vai ter cintura. Ninguém nunca ouviu isso? Ou você ouviu, ou talvez você mesmo falou. Eu lembro na minha casa, quando chegava a época, lá para o dia 5, 6 do mês, era a época de chegar os boletins da escola. Lembra disso na sua casa? E quando eu pegava os boletins, meus filhos percebiam que eu olhava muito mais as notas vermelhas do que as notas azuis. Tinha mês que só tinha vermelho. Eu lembro muito bem de um dia em que eu peguei um boletim dele, um dos deles. E eu vi a nota de português, a nota de, acho que matemática. E nota de português era 2,5. De matemática era 9. E eu disse, que nota baixa. E ele disse, o senhor não ouviu minha nota de matemática, né? A tendência é concentrar no negativo. E eu percebi ao longo do tempo que talvez a mensagem que eu estava passando para eles era que
talvez o meu amor por eles dependia do rendimento deles. Dependia de dar um retorno, porque afinal de contas estava pagando uma escola muito cara e tinha que ter um retorno. Com a realidade, claro, eles tinham que ser responsáveis com as notas deles. Mas de uma certa forma, a mensagem que eu passava era: eu amo você, à medida que suas notas crescem. Palavras matam, sepultam. E quando é que eu falo errado? Eu falo errado, muitas vezes até por causa da minha própria bagagem familiar. Talvez eu cresci, você veio de um lar, talvez como o lar de Jacó, em que ele nunca ouviu de Isaac nenhuma palavra de apreciação. Isaac preocupou-se apenas em abençoá-lo no fim da vida. E talvez você também cresceu num ambiente em que você nunca foi afirmado. E talvez por nunca ter sido afirmado, não sabe afirmar os que estão debaixo de você. Ou então, a tendência é o meu próprio temperamento. A gente tem um pavio curto. Qualquer coisa que as crianças fazem, você reclama. Eu lembro, na minha casa, muitas vezes tinha muita coisa boa, tinha muita coisa difícil também que eu ouvi. Eu lembro que eu sempre derramava, quando a gente estava comendo junto, derramava o leite na mesa. Quando passava o leite, soltava. Muitas vezes eu via: filho, quando você vai parar de ser desastrado? Aquilo gravou. Eu precisava ouvir uma confrontação. Muitas vezes você, como pai, tem que confrontar. E quando você não confronta, você está falhando. E quando eu não confronto, eu deixo também de expressar o meu amor. E às vezes a gente não confronta por culpa. Ou você trabalha demais, sua esposa trabalham fora de casa. E muitas vezes, por causa de culpa, prefere não confrontar. Mas o não confrontar significa falta de limites. E falta de limites também significa palavras torpes. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo diz para a igreja de Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E quando eu falei aqui, brinquei, quem é que nunca ouviu, cuidado, você vai virar um botijão de gás. Não tem nenhum palavrão aí. Ou quando, muitas vezes, você ouviu em casa: quando é que você vai crescer e ser como seu irmão, que não dá problemas? Não tem palavrão nisso. Mas a ideia de torpeza, que é interessante, é a palavra torpe que Paulo usa em Efésios, significa aquilo que destoa. Era a palavra na forma de adjetivo para descrever um peixe em estado de putrefação. Aquilo que fede, aquilo que tem mau cheiro. Aquilo que, quando você ouve, dói. Totalmente fora da forma como você foi preparado para ouvir. E todos nós temos carências. Mas quando eu falo com raiva, quando eu falo simplesmente para me vingar, inclusive com os meus filhos ou meu cônjuge, eu estou sendo torpe, usando de torpeza. E isso mata, isso destrói, isso faz com que a vida que nós temos, que gera torta, fique mais torta ainda. Por isso, aqui ele diz: a língua, quando eu estou usando a minha língua, tem poder sobre a morte. Agora, se o falar é uma dádiva de Deus, se foi um presente que Deus me deu, o uso da minha língua, eu preciso pensar: será que a forma como eu falo está trazendo vida para quem está ao meu redor? Mas tem um outro lado. Ao mesmo tempo que a minha forma de falar pode destruir, a minha forma de falar pode construir. Eu preciso ter em mente que o meu linguajar deveria refletir Deus. É por isso que Deus me deu a capacidade de falar. Eu preciso lembrar que se eu não cuidar, a minha palavra destrói. Mas aquilo que eu falo também reconstrói pessoas. Voltando para Efésios 4, 29, quando Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, de acordo com a necessidade, e transmita graça aos que ouvem. Voltando à vida de Jacó. Lembra que eu falei que Jacó tinha 2 esposas? Cada esposa tinha uma serva. Então, era parte da vida
da família, até o marido também. O marido podia dormir com as servas da esposa. E ele teve 11 filhos. Agora, ter uma esposa já é difícil, né, gente? Falei, ter duas. Eu não sei poder japonês, é mais fácil. Agora, veja. Lia, que é a primeira esposa de Jacó, ela chegou a ter 6 filhos. E para mulher naquela época, a maternidade era o auge da realização pessoal. Era a forma que ela dizia para o marido dela, eu te amo. Raquel era estéril. Mas Raquel era a esposa preferida de Jacó. E um dia Raquel viu, normalmente que ela não conseguia mudar a história, que Lia estava dando filha beça para Jacó, ela não conseguia dar filho para Jacó. Ela falou para Jacó, dá-me filhos ou eu morrerei. Ela pôs a responsabilidade em cima de Jacó. Não era dele, ela era estéril. Agora imagine se Jacó tivesse chamado Raquel no canto e falando assim, Raquel, vem aqui, querida. Você é estéril. Mas, querida, eu não casei com o seu útero. Eu casei com você como um todo. E se você me der um filho, ou se você me der 1000 filhos, ou se você nunca me der filhos, eu vou te amar do mesmo jeito. Quem gostaria de ouvir isso como esposa? Ninguém? Levanta a mão. Não foi assim que Jacó agiu. Naquela hora, ele perdeu a oportunidade de lidar com um problema que ele não tinha capacidade de lidar, mas não foi sensível a perceber o que é que Raquel estava precisando naquela hora. Por isso Paulo diz, quando você falar, fale aquilo que vai edificar. Será que aquilo que eu estou falando está trazendo vida e encorajamento para os meus filhos, para minha esposa? Ou eu estou repetindo a história de onde eu venho, quando ninguém falava nada em casa, quando ninguém elogiava nada, que havia só cobranças. É preciso quebrar esse ciclo. A expressão que Paulo usa também em Efésios 4:29, quando ele diz, de acordo com a necessidade. Uma nuance da gramática. Traz à tona, era como se ele estivesse dizendo assim, de acordo com quando a necessidade surge. Então, quando a necessidade surge, fale algo que vai construir. Muitas vezes, o que vai construir é uma palavra dura. É uma palavra de confronto. Filho, querido, querida, você errou aqui. Mas eu estou do seu lado. Você pisou na bola comigo, mas eu estou do seu lado. Eu tive um professor chamado Howard Hendricks, que foi uma marca na minha vida. E ele tinha 4 filhos. E o filho mais novo, um dia, de madrugada, pegou o carro da família, só tinha um carro. Pegou o carro da família, sem autorização do pai, sem carta de motorista, saiu pelas ruas de Dallas e bateu o carro às 3 da manhã. Daqui a pouco a polícia liga e diz, Dr. Hendricks, seu filho John está aqui, teve um acidente com ele, o pai perguntou, ele está vivo, mas você precisa ver que é a delegacia. E o pai foi, 3 da manhã. E o pai contou a expressão do filho quando ele chegou na delegacia. O filho estava tremendo, com medo como o pai ia falar. E o pai disse para ele, filho, você está bem? E disse, ele contando a história para a gente, como os alunos dele. Ele falou, quando eu perguntei, filho, você está bem? Ele disse que o filho respirou e sentou. Porque ele esperava que o pai realmente o escaldasse. Ele falou, vem aqui, você errou. Você vai pagar o conserto do carro. Você vai ficar sem dirigir o carro por um certo tempo. Mas isso não muda o meu amor por você. Ele confrontou, ele disciplinou, o filho pagou o conserto. Mas o filho ouviu que o pai o amava, independente do que ele podia fazer. O pai falou de acordo com a necessidade. E todos nós, a partir de mim, todos nós temos necessidades de ouvir. Jesus é Deus,
Jesus esteve aqui em forma de homem, mas ele era Deus. E depois que Jesus saiu das águas, ele foi batizado. Deus falou: este é o meu filho amado, no qual eu tenho prazer. Jesus não precisava ouvir aquilo, porque ele é Deus. E como Deus, ele não tem nenhuma necessidade, como os humanos têm. Mas era importante, Deus pensou, imagina, era importante para Jesus ouvir. Jesus ia passar por um período de rejeição. Jesus terminaria a vida aqui terrena na cruz, antes de ressuscitar, seria crucificado. Não é que Jesus precisava, mas Deus viu. É importante eu falar para o meu filho: você é o filho no qual eu tenho prazer. E quem de nós não tem a necessidade de ouvir: eu tenho prazer em você? Em dias bons ou em dias ruins. Em dias que você está bonito ou bonita, que você está feio ou feia. E poder ouvir: o meu amor por você independe disso. Mas o meu amor por você implica também você ser responsável com algumas coisas. Não quer dizer que passar a mão sempre. Não quer dizer toda hora: benzinho, eu te amo, eu te adoro, sem você lidar com o erro. Mas falar de acordo com a necessidade implica também em apontar aquilo que está errado. Mas apontar aquilo que está errado de uma forma que construa e não que destrua. Por isso, o texto diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Outras palavras, se eu falo para destruir, na hora que eu estou com raiva, e eu ponho a minha raiva para fora, e grito com o filho, grito com o cônjuge, certamente, depois que eu falo, a gente experimenta um pouco de alívio. É como diz: falei, pus para fora, não aguentava mais. Ok, pode ser que na hora dê para você uma certa satisfação. Mas o que é que vem depois? Por outro lado, quando eu imagino e lembro que falar tem a ver com Deus, e que na minha família, o meu filho, a minha esposa, o meu marido, tem necessidades de afirmação, eu poder pensar: o que é que ele precisa ouvir agora? Teve um dia que eu tive que dizer para os meus filhos, conversar com eles sobre os boletins. Dizer: realmente, eu cobrava notas e nem me preocupava com os relacionamentos. Há um dia que eu tenho que acertar. Mas quando você recebe uma palavra de ânimo, as coisas sobem, você melhora, você ganha força para a vida. Ontem à noite, eu vim aqui pegar um livro. Eu estava procurando uma coisa que precisava usar na mensagem de hoje. Aí parei na minha sala, tem um estante, tem algumas coisas que eu guardo como recordações da família. Aí eu lembrei de um cartão, que a Teca tinha me dado 25 anos atrás. Naquela época eu era diretor do seminário. O seminário estava numa tensão, numa crise entre o seminário e a organização como um todo. Eu era diretor naquela época. E se você soltasse, como se diz, um pouco de fósforo, pegava fogo. Eu lembro que fui para uma reunião muito tenso, me medindo, como se eu fosse Deus, como se eu tivesse o poder de resolver a situação. Foi um desastre aquela reunião. Meu poder não tinha nada. Saí pior do que eu entrei. Mas eu encontrei um cartão que ela me escreveu. Em poucas palavras, tem algumas coisas que eu não vou falar porque são mais íntimas entre eu e ela. Mas uma frase era: estou do teu lado, custe o que custar. Eu quis ser diretor para o resto da vida lá. Sabe por quê? Era o que eu precisava naquela hora. Palavras que levantam você. Tempo atrás, uns anos atrás, com a família aqui da igreja jantando. Eles tinham 2 filhos, não tinham como pagar a universidade. E o único caminho para os filhos era uma universidade pública. E o filho mais velho já estava tentando o vestibular pela 5ª vez, eu creio que sim.
Ele estava conversando na mesa sobre quantas vezes mais ele ia tentar. Ele falou para o pai, obrigado, porque é você que tem que me empurrado a não desistir. E o pai completou, filho, nem que você tente pela 12ª vez não entrar. Eu vou continuar te apoiando e te amando. Esse rapaz acabou pós-graduação agora em medicina, a residência em medicina, o ano passado. Então vamos vê-lo aqui. Certamente ele lembra. O que o empurrou foi o apoio do pai. Aquela palavra, não importa. Pode ser que você não se forme, mas eu vou estar do seu lado. E às vezes a gente vive a vida inteira pedindo para aquilo que eu não ouvi. Eu ouvi de uma certa forma, quando não tem mais jeito. Aquela história que eu lhe contei, da Cristina, terminou muito bem. Porque depois de 3 encontros, não comigo, com outro pastor aqui da igreja, o pai chegou para a filha e disse, filha, eu quero repetir uma cena de mais de 20 anos. Ela estava com 29 anos, mais alta do que ele. Ele disse, me dê licença. Segurou a filha pelo ombro, colocou no colo e disse, me perdoa. Eu nunca disse que eu te amo. Eu queria ter um filho, mas Deus me deu uma filha. E eu sou orgulhoso de você. Aquilo curou-a. Naquela hora, era o que ela precisava. Por isso Paulo diz, não sai da vossa boca, não é uma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, de acordo com a necessidade, quando ela surgir, e assim você transmite graça a quem ouve. Quando eu falo, eu posso sepultar alguém. Mas quando eu falo, eu também posso trazer vida para as pessoas, especialmente para aqueles que estão ao meu redor. Eu queria terminar dando algumas sugestões. A primeira delas é, como é que eu faço para ajudar esta vara a desentortar? Não tem a ver com o outro. Tem a ver primeiro comigo mesmo. Voltando à história de Jacó, foi no Vale de Jabó que a mudança dele começou. A mudança não começou com os outros, começou com ele. Quando ele admitiu, eu preciso mudar. Eu preciso quebrar essa história na minha família. Eu preciso aprender a dizer o que eu não sei dizer. Você não é obrigado a saber escrever poesias para o seu cônjuge, ou escrever cartas de amor toda hora, se não é o seu jeito. Eu não tenho esse jeito. Eu tentei fazer alguma coisa para ter Cassinho, foi um desastre. Não tinha rima com nada. Ninguém tem que ser poeta. Mas eu preciso aprender a falar e admitir, eu não tenho falado. Deus, me ajude a falar. Porque se o Senhor fala, e eu fui criado à sua imagem e semelhança, eu também posso falar. Há 2 semanas eu estava com o senhor aqui da igreja. Eu estava conversando com ele sobre a mensagem de dois domingos atrás, sobre Jacó. A gente é amigo há alguns anos, ele já foi missionário, eu pedi permissão para ele para contar isso para vocês, então eu tenho a permissão dele. Ele já foi missionário, tinha sido missionário vários anos no país da América do Sul. Depois de 15 anos de ministério, houve um divórcio, ele divorciou-se. 4 filhos, os 4 filhos ficaram com ele. Mas foram anos muito difíceis para a família inteira. Especialmente quando os filhos chegaram na adolescência. Muitas coisas que o pai falhou, que os filhos falharam. Mas esse ano, aniversário dele, quando os filhos já estão grandes, o mais velho está com 19 anos, o mais novo com 17. Os dois escreveram esse cartão para o pai. Eu pedi permissão para ler o que está aqui.
parágrafo curtinho, que diz para o pai assim: Pai, eu espero que você tenha um dos melhores, não, o melhor aniversário da sua vida. Que seja o primeiro ano de melhores anos que virão para a sua vida. Nós somos tão orgulhosos de dizer aos outros que você é nosso pai. E quando a gente crescer, nós queremos ser um pai como você. É fantástico isso, gente. Mas sabe o que ele falou para mim? Ele disse: vou guardar esse cartão com muito carinho. Ele pediu para eu não perder o cartão, eu espero não perder. Ele falou, mas quem mudou não foram eles. Quem está mudando sou eu. É Deus me mudando. E eu estou vendo o fruto. A mudança começa comigo. Aquilo que eu não sei fazer. Tem horas que é o pai que põe o filho para cima. Tem horas que é o filho que põe o pai para cima. Mas eu preciso começar admitindo. Segunda coisa que eu creio que eu preciso fazer. Eu falei há pouco. A gente, quando não recebe essas afirmações, ou a apreciação em casa especialmente, a gente fica procurando, de uma certa forma, em algum lugar ganhá-la. Parte da história de Cristina que eu lhe falei. Para tentar ganhar a aprovação do pai. Ela tentou ser a melhor aluna da escola. Ela foi por mais de 10 anos a melhor aluna da escola. Formou-se com summa cum laude numa escola fora do país. Mas por causa dessa falta, ela tornou-se talvez da sua turma a garota que vivia num alto nível de promiscuidade. Para não perder os relacionamentos que ela tinha, sempre cedia sexualmente aos seus namorados. Eu tinha medo de perder porque eu não posso ouvir que eu não sou amada. Era como ela carregar essa nota promissória, que eu tenho uma nota promissória. Sem data de validade. E às vezes andamos com a nota promissória no bolso, esperando que um dia o pai ou a mãe pague. E fale para mim o que eu queria ter ouvido e eu nunca ouvi. E o problema é que muitas vezes, quem devia dizer para mim que me amava, que me apreciava, já foi embora. Ou foi embora por causa do relacionamento, por um divórcio, ou foi embora porque morreu. Mas eu continuo com a nota promissória no bolso. Eu preciso rasgar. Jogar fora. E aprender a viver com o que eu não tenho. Porque aquilo que eu não tenho, Deus me dá. Eu tenho que entender que algumas coisas do passado não vão voltar. E hoje, somente em Jesus, as minhas carências podem ser supridas. Porque não há ninguém na face da terra que pode me suprir tudo o que eu preciso, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso rasgar minha nota promissória. Parar de querer receber, mas agora é tempo de dar. Hoje a Cristina que eu lhe falei, ela dirige um grupo que lida com mulheres que foram abusadas sexualmente. Ela não foi abusada sexualmente, foi emocionalmente, mas ela entende de dor de mulher. Ela não conseguiu reverter 20 anos de ausência, mas em Jesus, ela ganhou o significado para abençoar quem precisa. Eu preciso admitir, preciso rasgar minhas notas promissórias, mas há duas coisas mais. A próxima é, eu preciso começar a falar. Eu não sei, mas Jesus me capacita. Eu não posso perder oportunidades. Eu queria que você visse esse clipe. É a história de um cowboy, de um campeão de rodeio chamado Lenny Foster. Cresceu em Oklahoma, foi campeão mundial de rodeios. O pai dele foi campeão também de rodeios. E o pai queria que o filho fosse como ele. Mas olha o que aconteceu.
Responda! Eu não fiz nada que ela não tenha feito, tá bom? Eu não posso deixar você jogar fora a melhor coisa que já te aconteceu. E o que a senhora quer? Eu quero a verdade, filho. Essas garotas não querem nada de mim. É isso que eu preciso, só isso. Você não sabe do que precisa. Ela disse que saiu com outro homem. O que queria que eu fizesse? Como eu deveria ter agido? Você deve perdoá-la. Mas por que eu sempre tenho que ser perfeito? Nunca ninguém pediu para você ser perfeito. Papai pediu! Eu posso ser campeão do mundo 100 vezes, que ele nem liga. Você é a coisa mais importante para ele no mundo. Então por que ele não fala alguma coisa? Sabe, eu daria tudo. Para uma vez, só uma vez, ele me dizer: oh, isso tá me matando. Não é muito comum ver cowboys pedindo ajuda. Os paramédicos estão a caminho. Vamos ver. Lane fez 90 pontos montando esse touro. Estou sentado aqui, tentando lembrar se alguma vez eu disse a ele: se eu disse a ele que me orgulhava dele, sabe? Em que ele fez um bom trabalho. Mas eu não me lembro de uma única vez ter dito a ele que eu o amava. Deus falou para o Senhor Jesus: este é o meu filho amado, no qual tenho prazer. Se o próprio Deus falou, quanto mais nós não podemos imitar Deus, entendendo que todos nós temos carências, os que estão ao nosso redor. Então, minha terceira sugestão é: não deixe para amanhã. Comece hoje. Talvez um abraço silencioso, talvez um cartão, talvez um telefonema. Alguém precisa ouvir que você o ama. Mas a quarta coisa, eu vou usar uma figura para a gente terminar. Mas temos uma música para cantar ainda. Eu falei, o texto falou que a língua tem o poder da morte. E a gente, quando fala errado, a gente sepulta pessoas. Mas elas podem ressurgir. Elas podem ressurgir também quando eu falo. Mas você não precisa ficar morto pelo que você não ouviu quando precisava ouvir. Ou está morto porque o que você ouviu a seu respeito te sepultou. Mas quando você corre para Jesus, como Jacó correu, a vida muda. Aquela vara que estava torta, Deus começa a desentortar. E você pode aprender a falar para encorajar, para edificar, para trazer ânimo para quem lhe ouve. Foi quando Jesus, depois que Lázaro estava morto, ele disse: remova a pedra. E Lázaro saiu, acolhido por Jesus, com a nova identidade. A quarta sugestão eu queria que você ouvisse depois que nós cantássemos essa música. Uma música conhecida, da Aline Barros, Ressuscita-me. Você conhecer a letra, cante. Se essa é a sua oração, cante. Depois que nós cantarmos, eu tenho a última sugestão e a gente pode ir para casa. Mestre, eu preciso de um milagre.
mude a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Transforma a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renome a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Igreja, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora. Quando Lázaro saiu, era outra pessoa. Ele ia morrer novamente fisicamente, mas ele vai ao encontro de Jesus. O que faz a diferença é que quando Jesus lhe chama, você muda. Jacó mudou de nome, não era mais Jacó, era Israel agora. Aquele que luta com Deus. Havia uma nova identidade. E a sua identidade, a minha identidade, não pode ser mais aquela identidade que me deram quando eu era criança. Quando me chamaram de desastrado, atrasado, burro ou o que for. Mas agora quando eu corro para Jesus, Ele muda por causa do amor que Ele tem por mim. E Ele lhe acolhe do jeito que você é e dá uma nova identidade. Então o que vai mudar é eu crer em Jesus. Eu não sou aquilo que me rotularam. Eu não sou aquilo que me rotula. Mas eu estou sendo transformado cada dia
inclusive naquilo que eu falo. Por isso, mesmo que eu não tenha recebido o que eu precisava, mesmo que eu não tenha recebido o que você precisava, por causa de Jesus na minha vida, na sua vida, você pode falar para edificar, para construir e para reconstruir sua vida. E em vez de ser uma vara torta, ser uma vara em formação que reflete a pessoa de Jesus. Que nós possamos ir para casa convictos hoje. A começar quando atravessar aquela porta, ou aqui ao lado de quem você está, que talvez você nunca falou, eu te amo. Uma vez eu teria um casal, e vou terminar com isso. Estavam há 20 e poucos anos casados. E parte do conflito era, ela disse, pastor, meu marido nunca me falou que me ama. Isso dói para mim. E eu calei, tentando ver, conhecer a reação dele. Aí ele levantou-se da cadeira, começou a andar na minha sala. Aí ele falou, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Eu amo esta mulher. Eu sou um homem de palavra. Eu só falo uma vez, eu nunca mudo. Eu disse uma vez no casamento que eu a amo. Sua esposa, seu filho, precisa ouvir de você. E Deus lhe capacita. Ressuscita-me. Que Deus abençoe. Tenha um feliz domingo. Até domingo, se Deus quiser.